Fala pessoal, eu me chamo Rafael. E eu sou a Thaís. E nós somos a Cia Elo. E eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. Nós estaremos na sua igreja com a peça Cicatrizes. Venha, traga um familiar, um amigo. Tenho certeza que será a bênção de Deus na sua vida. Estamos te esperando, hein? Vem! Há uma história verdadeira de uma pequena vila na Índia, e nesta vila havia uma família que chegou a uma fé salvadora em Jesus Cristo, um Salvador e Senhor. Isso agitou a vila e todos ficaram tão chateados que uma multidão irritada se reuniu e os empurrou para a praça pública. O chefe da vila os enfrentou e disse ao homem: "Se você e sua família não recusarem a sua fé, todos morrerão." O homem não sabia o que dizer ou fazer, e a única coisa que lhe veio à mente foram as palavras da música que ele compôs quando entregou sua vida a Deus pela primeira vez. Então ele começou a cantar: "Eu decidi seguir Jesus. Não volte para trás." Eles estão voltando para trás com isso. Horrível, seus filhos foram mortos. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ele recebeu outra chance, desta vez com a vida de sua esposa em risco, mas ele continuou cantando: "Embora ninguém vá comigo, eu ainda vou seguir. Não volte para trás. Não volte para trás." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Após sua trágica morte, ele recebeu uma última oportunidade, desta vez para se salvar. No entanto, ele continuou cantando: Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Embora aquele homem e sua família morreram naquele dia, algo notável aconteceu. Uma semente foi plantada no coração do chefe da vila, uma semente que começou a crescer com o tempo. Eventualmente, ele convocou a comunidade naquela mesma área, naquela mesma praça, renunciou à fé anterior e declarou sua lealdade a Jesus Cristo. Naquele momento, uma celebração eclodiu e o Evangelho começou a florescer e crescer naquela comunidade, não apenas naquela vila, mas em toda a região, porque eles viam a verdadeira fé e conheceram o verdadeiro caráter de Deus por causa de uma família que acreditava e sacrificava mesmo sob a pena de morte. Tá? No turning back.
Boa noite. Mais um encontro de oração da Igreja Betel aqui em Pouso Alegre. Só lembrando que na próxima quinta-feira nós iremos abordar um tema um pouco ou muito polêmico, né? Sobre o outro lado da adoção. Falando sempre no romantismo da adoção, mas a gente gostaria de trabalhar o outro lado da adoção também. De alguns fatos, né, que aconteceram, que deram errado, um processo de adoção que não foi concretizado, aquilo que estava no coração de quem adotou, né? E nessa noite a gente queria pensar algo com você bastante interessante para a sua vida cristã. Nós vamos pensar sobre seguir Jesus, o projeto mais fascinante de vida. Mas o que significa seguir Jesus? Significa em que a minha vida será totalmente uma decisão pela fé, onde que eu vou abandonar todos os valores deste mundo e vou adotar a cruz como meu viver diário. É um caminho de mudança de vida que exige renovação de pensamentos e atitudes para que eu possa me tornar semelhante a Jesus Cristo, onde vou priorizar Deus e vou seguir os seus mandamentos. Mas o que significa seguir a Jesus? Significa uma decisão de fé, significa uma renúncia diária, significa mudança de vida, significa também prioridade divina, onde que eu vou colocar Deus em primeiro lugar, significa também que é um caminho sem retorno, eu não vou olhar para trás, e significa também que o centro do meu projeto de vida é o reino de Deus. Mas o que significa tudo isso? O que vai acontecer na minha vida? Eu vou construir um mundo melhor e, acima de tudo, eu vou ter um equilíbrio muito grande entre a minha mente e a minha emoção nesse grande projeto de vida, e eu vou viver com liberdade, porque quando eu conheço Jesus, ele vai trazer libertação para a minha vida. Seguir Jesus é apresentado para nós nessa noite como um projeto de vida fascinante, que também nos ensina a viver sem ser dentro de um contexto religioso, onde que eu vou viver não aprisionado por preconceitos e legalismo. O que vai permanecer é a vontade de Jesus. Fique até o final, compartilhe o seu like e que Deus te abençoe. E se tornar as asas nova, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. Tua destra me estarei nos braços de Deus. Seguir a Jesus é tudo, né? Jesus é tudo na minha vida. Eu não saberia viver sem estar com Cristo, né? Estar com Jesus Cristo. E tem uma palavra na Bíblia que fala assim, ó, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando você tem Jesus, você tem tudo. Não te falta nada. Bora seguir Jesus comigo? Eu sigo a Jesus porque, para mim, é uma descoberta. É tentar descobrir todo dia esse amor incondicional, o porquê ele deu essa vida por mim. Eu que não sou nada, eu não mereço nada. E ele tem esse amor que até constrange a gente, um amor tão grande. Para mim, seguir a Jesus é isso, é tentar descobrir quem é esse amor maravilhoso que cuida de mim, que me livra do mal, que cuida da minha família, que livra todos que a gente ama, que a gente gosta. Para mim é isso, seguir a Jesus é descobrir quem é Jesus todos os dias para mim. Esse Jesus que eu tanto amo. Seguir a Jesus é importante porque ele transforma a vida,
Ele resgata as vidas e ele liberta vidas. Siga Jesus. É um grande plano na sua vida. Irmãos, boa tarde, bom domingo a todos, a graça e a paz. Por que seguir a Jesus? É um grande projeto de vida. Jesus está avisando, eu estou à porta e ninguém está me vendo. Se prepare, pode ser amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Por que seguir Jesus é um grande projeto de vida? Porque Jesus é o nosso caminho, né? A verdade e a vida. Não tem como chegar a Deus se não for por Ele. Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz, nos trouxe vida, nos deu abundância, nos deu paz, nos deu segurança, nos trouxe salvação. Jesus é o nosso melhor caminho. Amém? Abençoe a todos que estão nos ouvindo e nos vendo através dessa live do pastor Isaías. Fique com Deus. Deus abençoe. Por que seguir Jesus é um grande projeto de vida? Porque acredito que sem Jesus não seremos capazes de chegar a lugar nenhum. Então, busque a Cristo enquanto há tempo. Sem Cristo você não vai a lugar nenhum. Um grande abraço a todos vocês que estão nos vendo através dessa live. E pense bem, busque a Cristo enquanto há tempo. Porque quando a gente está seguindo Jesus, nós estamos entregando a nossa vida 100% para segui-lo, para onde ele for. Mas a pergunta tem que ser feita: para onde ele está indo? Tem que perguntar isso. Se você está entregando sua vida para Jesus, para seguir Jesus, a primeira pergunta que tem que ser feita: para onde ele está indo? Já pensou nisso? Então, existe um capítulo na Bíblia onde é dedicado expressamente para isso, para mostrar para onde Jesus está indo. Já que nós queremos ser seguidores dele, nós temos que ter certeza que nós estamos indo para onde ele está indo. Quando a primeira vez que eu vi a minha querida esposa, Andréia, né, que eu amo tanto, mas ela não era minha esposa, era só aquela gatinha muito bonitinha. Ela era linda, até hoje é. Porém, eu não pedi logo ela em casamento, porque eu não sabia a essência da Andréia. Eu sabia que ela era bonita por fora, mas e por dentro? E para onde ela estava indo com a vida dela? Se eu fosse pedi-la em casamento, é porque eu iria segui-la para onde ela está indo, e ela também iria me seguir para onde eu estou indo. Então eu precisava de saber primeiro quem era a Andréia. Aí nós fomos nos conhecendo. O pai dela um dia falou para mim: ela disse que ela quer ser uma missionária. Aí eu, uau! Eu acho que nós estamos indo para o mesmo lugar. E aí eu fui jogando tênis com a Andréia, aleluia, e conhecendo, e aí eu descobri que ela era tão apaixonada por Jesus, que ela não era só linda por fora, ela era linda por dentro, e que ela estava indo para o mesmo destino que eu estava indo. Aí sim eu pude, então, pedi-la em casamento. E a mesma coisa com Jesus. É importante você saber para onde ele está indo. Para onde ele está indo. Agora, tem um capítulo na Bíblia que é dedicado só para isso, que é Lucas capítulo 15. E nesse capítulo, Jesus conta 3 parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus inventava para enfatizar uma verdade central, uma verdade bíblica. E normalmente Jesus contava assim: uma parábola para enfatizar essa verdade. Aí ele contava uma outra parábola para enfatizar uma outra verdade. É assim que acontece nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em raras ocasiões, Jesus contava 2 parábolas diferentes para enfatizar uma só verdade. Isso acontece principalmente no livro de Mateus. Em raras ocasiões que ele conta 2 parábolas, 2 histórias para enfatizar uma só verdade. Mas só um lugar em toda a Bíblia que Jesus conta 3 histórias diferentes, 3 parábolas diferentes para enfatizar uma só verdade. E isso é em Lucas capítulo 15, onde ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola
da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, tá certo? Vamos ler aqui em João capítulo 15, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Aí ele vai contar a história do filho perdido, o filho pródigo. E ele conta o seguinte, que um pai muito rico, um fazendeiro, ele tinha 2 filhos, e o mais novo pediu adiantado a herança, nem esperou o pai morrer. Ele falou: não, quero toda a minha herança. E ele pegou aquela herança e foi para uma terra distante e gastou todo aquele dinheiro nas festas, nas prostitutas. Ele torrou talvez milhões comparado ao dinheiro de hoje. E depois de gastar tudo, houve uma grande fome naquela terra. E ele também começou a passar necessidade e passar fome. Aí ele pensou: poxa, na casa do meu pai, lá na fazenda, até os empregados, até os escravos tem comida em abundância. Eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou falar para ele: pequei contra os céus e contra o Senhor, papai. Eu queria que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um dos seus servos, por favor, para eu trabalhar para o Senhor. E a Bíblia fala que quando ele voltou, o pai já estava vendo de longe, né? Quando ele voltou da terra distante, o pai sempre procurava. O pai viu que ele estava chegando e o pai foi correndo para ele, o abraçou, e ele foi arrependendo, falando isso tudo para o pai. E o pai falou: que isso, eu te recebo como meu filho, você é meu filho, eu te amo. E ele fez uma grande festa para celebrar. O irmão mais velho dele ficou até chateado. O irmão mais velho falou: poxa, mas esse seu filho vai, torra todo o dinheiro com meretrizes e o senhor ainda faz uma festa para ele? E o pai falou: meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu, e você tem sido fiel, e você pode fazer festa todo dia se você quiser, mas esse seu irmão estava perdido e agora ele foi achado, e então nós temos que fazer uma festa para alegrar com o seu irmão que foi achado. Agora, é interessante, vamos analisar essas 3 parábolas, tá bem? Vamos analisar. Em cada uma dessas parábolas tem uma pessoa que representa Deus, tá? Tem uma pessoa que representa Deus. E cada uma dessas parábolas tem alguém ou alguma coisa que está no lugar errado. E em cada uma dessas parábolas tem alguma coisa ou alguém que está no lugar certo. Tá bem? Então, na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, né, nós sabemos que a pessoa que representa Deus é aquele pastor de ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas, né? Mas o que estava no lugar errado? Aquela uma ovelha perdida. Aquela uma ovelha perdida. Ele tinha 100 ovelhas, mas quando ele foi contar, só tinha 99. Uma estava perdida. Uma ovelha estava no lugar errado. O que estava no lugar certo nessa parábola? As 99 ovelhas, tá certo? Essas ovelhas são representadas por nós, que já entregamos a vida para Jesus. Nós estamos no lugar certo, seguindo Jesus, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Maravilha. Muito bem. Agora, na segunda parábola da moeda perdida, quem que representa a Deus nessa segunda parábola?
A mulher, muito bem, a mulher representa a Deus. E o que estava no lugar errado? A moeda de prata perdida, né? E o que estava no lugar certo? As outras 9 moedas, porque ela tinha 10 moedas de prata e uma ela perdeu. E ela sabia, não, todas as 10 estavam aqui na minha casa. Então não é possível. Uma está perdida. O que ela fez? Eu imagino que ela trancou a porta, ninguém vai entrar nem sair. Eu vou achar essa moeda. Não tinha lanterna naquela época, mas tinha lamparina. Ela acendeu a lamparina, foi varrendo a casa até encontrar aquela moeda perdida. E a terceira parábola, parábola do filho pródigo, né? Quem representa Deus naquela terceira parábola? O pai, exatamente. E quem estava no lugar errado? O filho mais novo, exatamente. O filho pródigo. E quem estava no lugar certo? O filho mais velho. Na realidade, a atitude dele não estava no lugar certo, mas fisicamente ele estava no lugar certo, ele estava junto com o pai. Muito bem. Agora vamos analisar mais profundamente cada uma dessas 3 parábolas, porque aqui nós vemos nessa coluna central o que representa Deus, o que representa o coração de Jesus. O coração de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, vocês meus filhos e minhas filhas, vocês que são meus seguidores, vocês representam isso aqui, olha, quem está no lugar certo. E eu estou aqui. Mas olha, o meu foco, a Bíblia fala, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O meu foco está aqui no perdido, porque olha, o pastor representa o coração de Deus. Ele estava feliz com as 99, mas não ficou satisfeito. Se não fosse um bom pastor, ele poderia ter falado, não, que tem 99, se aquela uma se perdeu, o problema é dela. Mas não, isso não é o coração de Jesus. O coração de Jesus é assim, o meu foco, minha atenção está naquela uma ovelha que está perdida. É para lá que eu estou indo, atrás da ovelha perdida. Né? E a mulher que também representa esse coração de Jesus, a mesma coisa. Ela estava feliz com as 9 moedas de prata, mas ela não se conformava em ter uma moeda de prata perdida. Então o foco e a atenção dela estava atrás de encontrar aquela uma moeda perdida. E o pai do filho pródigo, a mesma coisa. O coração dele estava para buscar aquele filho. Para sair daquela fazenda, com certeza só tinha uma estrada. Por que o pai viu aquele filho vindo de longe, que talvez outros nem teriam reconhecido, porque ele vinha como mendigo? Mas porque o pai, eu creio, todos os dias, estava olhando, estava orando, Deus traga meu filho de volta. E quando ele viu de longe, aquele mendigo vindo, ele já sabia que era o filho. E a Bíblia fala que o pai correu com tudo, correu e abraçou o seu filho. Sabe por quê? Porque o foco do pai estava para alcançar o seu filho que estava perdido. Agora, Jesus está mostrando, esse é o meu coração. Você quer saber para onde Jesus está indo, já que nós queremos ser seguidor de Jesus? Ele está dizendo, sabe para onde eu estou indo? Eu estou indo aqui, nessa direção, para buscar e salvar o perdido. Só que olha o que ele faz. Enquanto ele está indo, ele vira para você, que está no lugar certo. E os olhos dele encontram com seus olhos. E ele diz, siga-me, vamos lá alcançar os perdidos. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Uau! Sabe, queridos, é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós somos ministros do mercado. É por isso que Deus te deixou aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa, esse é o coração dele. Você fala, eu quero ser um seguidor de Jesus, então você tem que saber para onde Jesus está indo, para você segui-lo lá. E aonde ele está indo? Atrás dos perdidos. Atrás do perdido. Às vezes no seu apartamento onde você mora, bem ao lado, ou talvez embaixo, ou acima, tem uma pessoa que você pensa, ele está bem,
Ele é muito rico, tem muito dinheiro, mas você não sabe o que ele está passando. Talvez ele está em depressão, está até pensando em suicídio. A esposa dele chora constantemente por causa do filho que está nas drogas. Você não sabe como as pessoas estão precisando de um ministro ou de uma ministra do mercado para ir atrás dos perdidos, para ir atrás e para dizer: eu vou cooperar com Jesus, eu vou ter o mesmo coração dele, eu vou seguir Jesus para alcançar, buscar e salvar os perdidos. Ai,